Tranquilo? O Google cortou a gravação aqui. Já. Você pediu para ele, né? O Google tinha cortado aqui, agora tudo certo, né? O Everson. É que ele tem de atender o senhor. Marcelo está participando. Ele atendeu o senhor? Tudo certo agora. Vamos voltar aqui. Eu estou entrando automático, né? Todo mundo já. Beleza, vou voltar aqui na tela. Tem que pedir para entrar. Se você não pedir, não vai. Aqui o Toninho. Ô, Toninho. Aí. Tony? Tá falando aí, Tony. Aí, voltou. Vamos até 15 para as 11, né? Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui. Beleza? Vamos voltar? Não parou aqui. Essa Certinho. Toninho, você vai me dizer a hora que for parar aí, tá? E a hora que vão voltar. Vocês vão voltar à tarde ou amanhã? Tem bastante material. Me ouvindo? Tranquilo? Tá ouvindo? Ok, Donizete, estou te ouvindo. Tá ouvindo? Beleza, né? Você consegue, Vamos lá. você tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Estou ouvindo. João, estou ouvindo. Zé, estou ouvindo. Ok. Qualquer coisa você me fala aí, Toninho. Ô, doutor Donizete, Ah, se o estiver bom, do jeito que tá, vamos apertar um pouco para porque de repente amanhã o vídeo não está bom também. Aí com o Jonathan e com o Zanoni, a gente aproveita um pouco mais do café da manhã. tá. Beleza? Beleza. Aí, até que horas? Beleza, Toninho? Vamos lá. Se o Zanoni e o Jonathan concordar, nós podemos ir até 15 para meio-dia. 15 para meio-dia? Isso. Beleza. Olha, comigo tá acordado. Só que assim, a qualquer momento, aqui a energia volta, aí eu vou ter que retornar com a usina, entendeu? Entendi. Aí eu teria que dar uma ausentada. Beleza. De boa. Vamos falando aqui. Certo. Vai baixar aqui.
Beleza, pessoal, vamos seguir aqui. Desculpa aí, porque o Google Meet lá só deixa 1 hora. Agora teve que colocar ele para mais tempo aqui. Como eu estava falando aqui dos equipamentos dispositivos e ferramenta, né? Parte de isolamento. A instalação elétrica deve ser mantida em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. É isso que vocês fazem, né? Sempre está inspecionando, observando algum equipamento ou outro, né? Se não está rompido, está tendo fuga, né? Não está tendo aquecimento e tal. Está observando ali, principalmente a parte de conexão, né? Os terminais. Os locais de serviço elétrico, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo especialmente proibido utilizado para armazenamento ou guarda de qualquer objeto. É que a gente vê em alguns lugares, o pessoal colocar roupa em cima de quadro elétrico, roupa dentro de quadro elétrico, né? Boné, alguma coisa. E às vezes aquilo vai gerar uma temperatura ali no ambiente, pode aquecer e ter risco de incêndio. É por isso que a norma fala que você não pode guardar nada em cima do quadro elétrico ou dentro, ou pendurar. E também não pode ter os obstáculos ali, né? Você vê muito em loja, em almoxerifado, em depósito. Tem um quadro elétrico lá na parede e está cheio de caixa em volta. E você quer correr rapidão lá para desligar um motor, você está cheio de obstáculos, né? Então, a norma fala que não pode ter esses obstáculos e nem guardar nada ali, né? Para a atividade de instalação elétrica, deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura. É que já estava falando da ergonomia, né? Além da iluminação, é importante a parte ergonômica ali. Tem um trabalho que você vai durar ali 1 hora, 2 horas, agachado, por exemplo. Estava forçando ali seu esqueleto ali, né? A norma fala para a gente também obedecer a NE17, que é a parte de ergonomia, né? Na hora que a menina vai fazer o laudo lá, então, conforme o tipo de trabalho, pelo tempo que você executa ali, às vezes é um serviço que você faz eventual, ou permanente, depende do período que você trabalha ali, a gente quantifica esse minuto, né? Igual o serviço intermitente. Se eu trabalho na linha de produção, por exemplo, passa ali 1 hora fazendo a mesma posição, mesmo tipo de serviço. Porque considera como serviço intermitente ali, e talvez não está correto, né? A gente calcula esse tempo e tantas vezes a pessoa repete aquele serviço e manda, e faz o laudo e manda, né? Esses laudos vai tudo para o Ministério do Trabalho, tá? Porque quando a pessoa vai para o INSS, ele entrou sadio numa empresa. Daqui a pouco ele começa a sentir umas dores no local que ele está executando aquele tipo de trabalho ali. E aí o médico vai e detecta aquilo lá e a pessoa tem que encostar, né? E quem que paga? O INSS, vai lá para o INSS. Aí o INSS quer saber, quer puxar tudo o que aconteceu. Depois que a gente faz o laudo do LTCAT ali também. O risco que o trabalhador teve exposto, o período, o tempo, né? E aí ser detectado, porque a pessoa entrou sadio e saiu com um problema ali, uma lesão, né? Por exemplo. Você tem esses laudos aí. Volte e meia tem que fazer anual, 2 em 2 anos. Né? E esses exames que eu pedi aí, até mandei para o Heraldo, já para detectar isso aí, né? Somente a parte de audiometria do ouvido ali e a parte visual, né? E o eletrocardiograma, que é a parte do coração ali. Que tempos em tempos você tem que ser medido, né? Como é que está a sua saúde. Às vezes é um ambiente de trabalho, você tem que trocar de posto de trabalho.
aquele ambiente, aquele tipo de trabalho, aquela posição não está sendo adequada para você, a empresa tem que deslocar você para outro setor. Por aí por diante, né? Então, os ensaios de testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalação elétrica devem atender a argumentação estabelecida no item 10.6 e 10.7. E mais para frente. E somente pode ser realizado por trabalhadores que atendem às condições de qualificação, habilitação, capacitação, autorização estabelecida no SNR. Ensaio e teste é aquele que nós falamos dos equipamentos lá. O otimista tem que mandar para o laboratório para... Você não está medindo errado, né? Está sempre testando. Tem medindo dois equipamentos e tal. Somente serão consideradas desejadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecido à sequência abaixo. Seccionamento, né? Que é a desertização por completo. Desliga-se o disjuntor e põe o cadeado lá, né? Impedimento de realização. Você vai colocar lá uma proteção forte lá, né? Para a pessoa não reenergizar. Não é só de ligar o disjuntor e ir trabalhar, né? Esquecer que tem mais pessoas trabalhando naquele ambiente, que pode religar aquilo lá por um acidente, né? Sem conhecer que se você está lá para frente fazendo um trabalho, aí passa e energiza aquilo lá, né? Constatação de ausência de tensão. Claro, você vai fazer as medições, detectar se não está tendo um vazamento ali, tendo alguma tensão. Sempre medindo. Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Não está aterrando, né? Além de estar sem tensão, mas você tem que ver se está aterrado, se tem aterramento. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Você vai fazer uma intervenção, mas em volta você está equipamento energizado ali, que não pode ser desligado, né? Você tem que estar, às vezes, encostar em um equipamento, em outro aí, está sempre ligado, né? Então, se você fazer intervenção num cabo, por exemplo, do lado aí tem um cabo ali que está energizado, um interruptor, um circuito, você tem que estar sempre atento àquilo ali, ou colocar uma proteção, um acrílico, né, alguma coisa ali que você não esbarra, né, por acidente. Eles vão tirar um equipamento, você tem que fazer uma força, de repente, naquela força que vai fazer, você dá um solavanco para trás e acaba enrolando, esbarrando ali no equipamento energizado, né, vai ter um acidente. Então, você tem que estar sempre atento, né, por isso que fala as análises preliminares de risco, APR, né, analisar tudo o que pode acontecer de acidente. E vai descrevendo. Aí coloca suas proteções. Depois você fazer a execução do serviço. Instalação da sinalização. Né? Você, além de colocar o cadeado, de ligar ali, colocar aterramento, você tem que sinalizar. Colocar a plaquinha lá. O equipamento em manutenção. Né? Se eu chegar, não vou fazer aquele ligar, né? O estado da instalação desenergizada deve ser mantido até autorização para a realização, devendo ser reenergizada, respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. Muitas vezes a pessoa esquece equipamento, ferramenta naquele ambiente de trabalho que estava trabalhando ali. Já vi acontecer isso aí. A pessoa está trabalhando numa escada, num poste, e esquece um alicate lá em cima. Aí ele desamarra a escada, energiza tudo lá, e vai lá, e lembra que esqueceu aquele ferramenta, e de repente sobe no local lá, para tirar aquilo lá, e não faz toda aquela parte de segurança, né? E aí não acontece acidente, bem, na última hora, né? E o Donizete, só um minuto. Então você tem que tirar todas as ferramentas, utensílios e equipamentos, é o primeiro passo, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de realização, né? Tirar todas aquelas pessoas ali que não estão envolvidas. Remoção do aterramento temporário, da equipoterização e das proteções adicionais. Remoção da sinalização de impedimento de realização e destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Então, depois de tudo isso que você vai ligar.
Primeiro você vai observar todo esse espaço aí, né? As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens anteriores podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica, né? Previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. Isso aqui está bem fácil de entender, né? Depende de você mesmo ou de um profissional que está ali por perto, né? Porque tem que ter uma justificativa, né? Ah, pode fazer isso, pode. Não, pode ligar. Tá. Mas e aí, né? Está toda justificativa ali, tem que estar todo um controle ali, né? Uma segurança. O serviço a ser executado de instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de realização por qualquer meio ou razão, deve atender ao que estabelece o dispositivo do item 10.6. O item 10.6, segurança de instalações elétricas energizadas. As intervenções de instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts, em corrente alternada, ou superior a 120 volts em corrente contínua, somente pode ser realizados por trabalhadores que atendem ou estabelecem o item 10.8 desta norma, que é habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 2 desta NR. Claro, né, para trabalhar com rede energizada, já não é qualquer um, né? Você tem além de ter os EPI correto, tem que ter um treinamento bem exclusivo, né? Essa parte aí. E a rede elétrica aqui tem a parte da equipe de linha viva, né? Até a parte de o tempo de trabalho dele, periculosidade, né? O tempo de trabalho desses caras são menores, né? Tipo 15 anos, né, de trabalho. Isso aí sofre muita interferência, magnetismo, né? A linha viva, imagina. As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizados por qualquer pessoa não advertida. Isso extra baixa tensão, né? Não vai entender isso mais para frente. Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimento específico, respeitando a distância prevista. Essa distância, esse pessoal coloca os cones, né? Os cones de segurança. Tem aquela tensão de passo também, né? Tipo, cai um cabo ali energizado no circuito ali. Por isso você tem que colocar aqueles cones de proteção a certa distância, você tem que entender isso aí, né? Nos treinamentos. Vou colocar a fita zebrada, né? Só não adentrar naquela área que você está trabalhando. Pode cair um equipamento energizado ali, um cabo. E não pode ter alguém por perto ali. Tem que estar sempre protegido. Os serviços de instalações energizadas em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Essa norma é bem objetiva aqui, ó. Quando você vê que você acha que tem perigo naquele local, você não vai fazer seu trabalho, não vai fazer aquele trabalho. Você tem o direito de dizer que não. Antes, até que seja de ter toda aquela proteção, né, legislação, tudinho em volta ali. Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos, deve ser previamente elaboradas a análise de risco. Esse aqui usa muito aqui nas empresas grandes. Antes de entrar em operação alguma instalação ali, tem que elaborar as análises de risco. Isso é feito mais para os técnicos de segurança, né? Ele tem que soltar a equipe de manhã ali, às vezes. Ele tem que ter as análises de risco, elaborar. Colocar tudo no documental, né? Depois, mais para frente, no treinamento do CEP, Sistema Elétrico Potência, nós vamos ver isso, como que o pessoal fazem.
como que é esse tipo de documento, né? Passo a passo. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Os trabalhadores que intervêm em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exercem suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas de risco, conforme o anexo 1, devem atender o dispositivo disposto no item 10.2. Os trabalhadores que tratam do item 10.7 devem receber treinamento de segurança, específico em segurança do sistema elétrico de potência, esse que nós vamos fazer amanhã. E em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 2. A norma especifica bem esse tipo de treinamento aí. E às vezes o sistema elétrico de potência, de alta tensão, muitos equipamentos, muitos barramentos para frente, não pode ser desligado, desenergizado, porque está atendendo uma carga para frente, não pode. Então, tem toda essa parte de segurança diferente da NR básica que nós estamos vendo aqui. Os serviços de instalação de elétrica energizados em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, CEP, não podem ser realizados individualmente. Todo o trabalho de instalação elétrica energizada em alta tensão, bem como aqueles que interagem com o CEP, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para a data e local assinada por superior responsável pela área. Muito importante essa parte aí, porque fala da geração, onde vocês estão aí, né? Agora vocês estão gerando, injetando na rede aí, e jogando para transmissão. Mas a norma aqui fala, é muito importante que quando você for fazer essa parte de trabalho, que fala bem uma vez mais à frente, que é uma briga que teve, se o eletricista pode trabalhar sozinho ou não. E a norma fala que não. Tem que ter, quando for fazer as intervenções, sistema elétrico de potência no CEP, você tem que ter outra pessoa, né? Aqui, ó, no item 10.7.3, os serviços de instalação elétrica energizada em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, que é vocês, a geração, não podem ser realizados individualmente. Mas como vocês fazem na maioria, vocês desligam as máquinas, né? Então, acaba por não tendo essa influência muito aí. Agora, quando você vai adentrar dentro do campo elétrico aí, que está energizado, é bom sempre estar com alguém, né? Ou prever isso aí, né? Fazer uma ordem de serviço antes. Né? Vou fazer uma intervenção no dia tal, vou precisar de pessoal tal. Vamos escrever tudinho, ver os IPIs, parte de segurança, ver o que você tem. Então, vamos ver isso aí, o pessoal trocando ali em Sinop, até depois, amanhã. Como que eles fez para colocar um MUC dentro de uma central lá, para trocar um cabo, né? Gastaram quase um mês preparando tudinho, preparou, fez análise, fez teste tudinho, para depois executar o serviço. Foi filmado passo a passo e acompanhado ainda. Ali em Sinop também, na usina lá, outra usina, para passar um cabo debaixo de um redão daquele, o redão não podia ser desenergizado, né? Rede alta, estava passando. Mas eles tinham que passar uma rede baixa ali para atender o canteiro de obra. Então tem que chamar um topógrafo, ver a altura, a distância de segurança ali, né? E acompanhar o passo a passo, aterrar todinho, fazer o aterramento. Demorou lá uma semana quase. Mas foi feito passo a passo, acompanhado, né? Para evitar acidente. O ponto polêmico aqui, trabalho individual, né? Não houve consenso, ficando de bancada do governo e dos trabalhadores pela manutenção da proposta original. Que é a proposta original? Os serviços de instalações elétricas realizados em alta tensão, bem como aqueles que interagem com o sistema elétrico de potência CEP, não podem ser realizados individualmente. A proposta do governo era que os serviços de instalações elétricas do sistema elétrico de potência CEP poderão ser executados com um número de integrantes definido de acordo com a análise de risco, elaborada em conjunto com os sindicatos representativos dos trabalhadores, não aceita pelos sindicatos da empresa. Então, não foi aceita.
quer trabalhar sozinho, quando a rede está energizada. A proposta das empresas é o número adequado de trabalhadores para executar serviços de instalação elétrica do sistema elétrico potência será definido de acordo com a análise de risco de cada tarefa, elaborada em conjunto com os trabalhadores envolvidos e a CIPA, né? Cara, por isso que tem análise de risco. Vai ter muito risco, vai ter risco elétrico e tal. Não posso trabalhar, fazer esse serviço sozinho, então tem que ter outra pessoa. Então vai ter um conjunto de pessoas ali que vai definir, né? Se sim ou se não. Então ficou essa proposta aí. As análises de risco elaboradas em conformidade com este item poderão ser periodicamente reavaliadas pela Comissão Permanente de Negociação. O governo só aceitava se houvesse participação dos sindicatos e não só dos trabalhadores, né? Os sindicatos não aceitam. A proposta original é da interpretação subjetiva e sem fundamentação técnica. A justificativa das empresas, né? Eles consideram evoluções tecnológicas e práticas de trabalho seguras que há muito vêm sendo adotadas por diversas empresas e ainda não consideram a própria filosofia da NR10. Isso aí está falando exatamente esse serviço de vocês aí, que é o trabalho de vocês é automatizado. Mas, igual nós estávamos trocando ideia com o Marcelo lá, muitos serviços tem que fazer. A automação não vai armar alguma componente ali, ou não vai fazer tudo, exatamente. E a pessoa tem que fazer com um ou com dois ali, a pessoa tem que fazer. O homem tem que fazer. E você vê que as empresas alegou, ó. E a norma desconsidera evoluções tecnológicas e práticas de trabalho seguros que muito vêm sendo adotadas por diversas empresas e ainda não considera a própria filosofia da NR10. A NR10 trata a segurança de instalações elétricas, né, do trabalhador. Mas tem muitas partes, as partes de automação aí, que a norma também não se adequou, né? Entendeu? Então, existe muito estudo para fazer aí para frente. Olha os impactos das empresas, os trabalhadores executados individualmente. O que pode, que se vê muito, né? Os impactos das empresas. Corte e ligação de clientes na caixa de medição, operação de chave no solo, do solo, né? Operação de subestações, não, operação de subestações, não. Individual. Operação de usinas, que é vocês, pressão nas unidades consumidoras e instalação e substituição de medidores. Esses trabalhos são feitos individual ainda. Ó, ligações novas em prédios de apartamentos, verificações visuais e pontuais na rede, selar caixa de medição, verificar consumo zero, operar RA e RN de equipamentos, subestações, né? E leitura de clientes de média tensão. Aí são as tarefas de operação de solo utilizando o bastão telescópio, né? Você não sabe se faz sozinho ainda. A substituição de medidores, proteção, corte de ligação, troca de disjuntores e tal. Isso aí, então, teve reunião com o pessoal que está aí de trabalho, a Fiesp, CTPP, esses órgãos todos aí, CEMIG, eles definiram. Então, cada norma tem esses encontros aí, eles definir, chegar num consenso comum aí, né? Os impactos de cursos e serviços individuais, análise técnica de atividades individuais, formatação dos cursos, certificado de competência. Aí abriu o passo aí e passou para frente. Deixa eu ver se ele dá para passar mais aqui. Vamos. Tem mais aqui. Ó, atenção. Vou falar essa parte aqui do trabalhador qualificado. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. E é considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente: receba capacitação,
sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, e trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Então, se você recebe esses treinamentos, você trabalha com uma pessoa que é um profissional mais antigo aí, então você é um cara capacitado. A capacitação só é validada para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. Entendendo mais a qualificação, conclusão de curso do Sistema Oficial de Ensino. A habilitação é qualificado e com registro do Conselho de Classe. Tipo, o CREA, onde tem o outro órgão do eletrotécnico, né? E autorizado é os habilitados ou capacitados com anuência formal da empresa. Quer dizer, ele só está autorizado a trabalhar, ele é capacitado, se ele foi treinado por alguém e se a empresa deixou ele trabalhar, né? Ele qualificou ele ali, mandou ele para o trabalho. Teve um documento que comprovou, né? Aí a formação envolve sistema oficial de ensino, qualificado, profissional, ocupação aí. Todos eles têm que ter o treinamento em segurança, todo mundo tem que ter o treinamento. Não importa se você é habilitado, capacitado ou qualificado. Tem que entender as normas de segurança do trabalho, né? E depois que você é capacitado, qualificado e habilitado, e você teve os treinamentos, então você está autorizado. Qualquer pessoa. Reciclagem bienal. Troca de função. Quando você vai trocar de função, tem que fazer reciclagem, ter esse treinamento novamente. Mudança de empresa. Inatividade superior a 3 meses, né? Você está sem trabalhar aí na área elétrica por 3 meses, você tem que fazer o curso novamente. Você vai mudar de empresa, tem que fazer. Vai trocar de função, dentro de 6 meses vai trocar de função, então você tem que fazer o treinamento. E mudança significativa de métodos, né? Mudou meus métodos de trabalho. Minhas funções agora, minhas descrição, minhas atividades será outra. Então, você tem que fazer o treinamento também. E a certificação, se aprovada, recebe certificação. Se reprovada, recebe treinamento no modo reprovado. Treinar de novo. A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. Então, o profissional capacitado por uma empresa somente poderá trabalhar em outra empresa após reciclagem. Toda essa parte de treinamento da área de segurança elétrica tem que estar em acordo também com o laudo médico lá, né? Com o médico também vai te habilitar, ele vai te fazer aquela consulta geral, fazer seu quadro clínico, né? Vai medir sua audiometria, seu hemograma, seu visual, né? E também, principalmente o coração, né? Você aguenta choque elétrico ali e tal, choquinho e tal. E vai conhecer a pessoa, não é qualquer um que pode trabalhar na parte elétrica, né? Porque o risco é iminente ali. E passa pelo médico também de 6 meses, ou de anual. Só está sempre vigiando ali. A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador. Os trabalhadores com atividades não relacionadas à instalação elétrica desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada devem ser instruídos formalmente de forma a avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Zona livre e zona controlada, né? Zona controlada tem um círculo ali, nós vamos ter isso mais para frente, onde vai ser feito o trabalho. A zona livre é as vizinhanças ali em volta, né? Você vai comunicar, essa zona controlada você não pode ultrapassar. Agora você vai fazer um serviço num muro, um muro lá de cá você vai fazer um serviço, um muro lá é uma rua. Então, existe a zona livre e a zona controlada. Dentro do muro para dentro, você é a sua zona controlada. Depois do muro já é uma rua, a zona livre, a pessoa está caminhando ali. Mas você vai fazer uma intervenção num poste, por exemplo, ali, e pode aquele cabo cair, então você vai ter também que cobrir essa zona livre ali, passar a ser zona controlada, né?
Aqui nesse círculo aqui especifica bem, ó. É distanciamento e espaço seguro. Zona vermelha ali, né? A zona de risco. Aí tem a zona verde, a zona controlada e a zona livre. Você vê por aí esse pessoal da Energisa, esse pessoal de rua, coloca os cones. Eles têm aqueles treinamentos ali. Depende do tipo de trabalho que ele for fazer, né? Tem o risco do poste cair, tem o risco do cabo cair também. É a escada, né? Ele tem que ter todo aquele segurança. Aí tem os cálculos aí, zona de risco, zona controlada, né? Aqui que eu estava falando, a zona do muro aqui, ó. ZL, zona livre, né? ZC, zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados. ZR, zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e condução de técnicos, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. Muitas vezes você vê um profissional na zona controlada e outros na zona de risco. O uniforme e o tipo de equipamento que está usando na zona de risco é outro. Na zona controlada vem só para pegar ferramenta e mandar material, né? E a zona de risco não, já está dentro da zona de risco mesmo. E já tem as técnicas, instrumentos, equipamentos apropriados ao trabalho. Vê muito isso aí na direção de zona, na rede viva, né? O PE é ponto de instalação energizado e o SI, superfície isolante construída com material resistente e dotado de todo dispositivo de segurança. O SI aí. Distância e espaços seguros. Isso é muito importante, pessoal. Em um treinamento pessoal na internet. Esse pessoal da internet que sobra nos postos aí. Volte meia morre um. Porque eles têm. Eles não fazem esse controle de distanciamento aí, ó. Espaço seguro. Eles vão intervir, fazer intervenção nas linhas da rede de internet, e às vezes tem uns braços de lâmpada que tá com vazamento ali, de tensão. Esbarra ali e leva choque. E às vezes o cara não está bem amarrado, às vezes não morre do choque, morre da queda. E essa distância da rede energizada lá em cima lá. Então, a posição de trabalho você tem que conhecer. Por isso que tem os treinamentos. Né? Distância de segurança. As áreas onde houver instalações de equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe o NR3 de proteção contra incêndio. Você vê por aí, igual lá no Marcelo, vê lá o extintor, né? A gente vê em todo lugar, extintor de incêndio, né? Usa muito o CO2 para um pouquinho, ele acaba estragando os painéis elétricos. Mas é o mais barato que o CO2, né? É o gás carbônico. Seria bom se usasse o gás carbônico, porque ele não estraga os equipamentos elétricos. Perto de quadra elétrica, é bom ter o extintor gás carbônico, o CO2. Muitos estão usando por aí o ABC, é o água, é os 3. Só que deixa resíduo, né? Depende da intervenção que você vai fazer ali, o quadro elétrico pegando fogo ali. Se você usar o CO2, você vai proteger aquele quadro, né? Vai extinguir o fogo, o quadro vai trocar só aquele componente. Se você usar o pouquinho, ou água, a água não pode, né? Não vai usar água em equipamento elétrico. Mas se você usar o pouquinho, ele vai deixar resíduo, vai estragar todo aquele painel. Indico sempre usar o CO2, né? Gás carbônico. Mas é caro, né? Um extintor pequeno aí, está 400, 500 focos de 4 quilos. Mas é o correto. Né? Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos, sistemas destinados à aplicação e instalação elétrica de ambientes com atmosfera potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Você sabe que a parte de explosivo existe mesmo, somente em armazéns, silos aí, até a parte dos cabos, a proteção, o tipo de iluminação, o tipo de lâmpada ali, tem que ser diferente. Não pode existir um atrito, nada, um curto, nem imaginar. Até as conexões ali, né, os terminais, tem que ser bem diferente.
explosivo, né? Qualquer atrito ali, uma zona que tem potencialmente explosivo ali, tem um gás passando ali, né, naquele ambiente. Por isso que a gente fala, quando vai treinamento de espaço confinado, tem que ter um detector de gases, né? Tem detector de 4 gases lá. Ele não é caro, estão 3, 4 mil ali. Tem que ter ele no ambiente, coloca ele antes ali, numa vara, num bastão. Mas ele tem que estar se tem gás ali ou não, né? Antes de você adentrar, né? E quando você trabalha com espaço confinado, não pode trabalhar sozinho. Sempre 2 pessoas. 2 ou 3. Uma tem que ficar ali em cima ali. Já preparado, né? Ele tem que fazer o resgate ali, às vezes. Os processos ou equipamentos suscetíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivo de descarga elétrica. Isso aí você vê muito, né? Eletricidade estática. Principalmente em eletrônica. Né? Hoje tem os medidores que conseguem detectar eletricidade estática. De longe você ele detecta e vai te passando. Vou até automatizar isso aí. Colocar o equipamento lá, um sensor. Você pode jogar no seu supervisório. Ou no seu celular. Né? Esse equipamento por aí. Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco situado de incêndio ou explosões, deve ser adotado dispositivo de proteção como alarme e seccionamento automático para prevenir subtensões, sobrecorrente, falhas de isolamento, aquecimento ou outras condições normais de operação. Aí que entram os DPS. Além dos alarmes, os DPS. Ela está falando do DPS ali. Um mínimo curto ali, já detecta e já desarma o motor, desarma todo o circuito, né? Seja subtensão ou subcorrente, né? E os alarmes, principalmente agora colocamos ali o alarme detector de fumaça, né? Muito importante também. Aí demora um pouquinho, mas eu confio muito nos DPS, né? Porque ele já consegue detectar ali um mínimo no curto, já desarma o disjuntor geral. E boa. Os serviços de instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o 10.5 ou supressão do agente de risco que determina a classificação da área. Então, as APR, as análises preliminares de risco, que vai liberar aquele trabalho ou não, ou supressão do agente de risco. Se existe um risco ali, ele vai ter que isolar aquele risco ali, antes de liberar para o trabalho. Nas instalações e serviços de eletricidade, deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao dispositivo da NR26, sinalização de segurança, de forma a atender, entre outros, a situação a seguir. Identificação de circuitos elétricos, muito importante aqui, porque a gente estava falando identificação do circuito ali, as etiquetas, né? A gente fala qual circuito é aquele, onde vai, identificação do disjuntor ali, né? Quantos amperes. Você vê um disjuntor que estiver muito velho, já não consegue identificar nada, ou a etiqueta está bem feita, vai ter que trocar. Essa identificação tem que estar bem visível ali. Travamentos e bloqueios do dispositivo, sistema de manobra e comandos, né? Agora nós já está vendo com o Marcelo ali, no sistema lá do disjuntor, tem um sistema lá de chave, né? Que é auxiliar, né? Depende da intervenção que ele vai fazer lá, no disjuntor existe a chave auxiliar, né? Que libera um certo barramento para cima, né? Ou para lá, ou de lado. E fala que você pode fazer uma intervenção naquela região ali. Então, pesquisa esses travamentos e bloqueio de dispositivos, sistema de manobra e comandos. Restrições e impedimentos de acesso, né? A gente fala muito isso aqui. Uso acrílico, né? O cara vai fazer um quadro elétrico ali, tem aqueles barramentos de cobre exposto ali. O cara vai trocar um disjuntor ali e acaba esbarrando um barramento aqui. Então, existe uso acrílico que impede você ter aquele
ele acessa. Né? Tem limitação de áreas, né? Até uma certa área você pode atingir, outras não. Enfiar no braço assim de qualquer jeito, né? Então tem que delimitar a área. Você pode até ir para frente, você vai ter risco. Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos, de movimentação de cargas. Que a gente vê muito na cidade, né? Vou fazer uma intervenção, bota escone lá, segura, bota a fita zebrada, deixa uma pessoa embaixo vigiando, né? Muito louco, vai de moto ou de carro. Vê muito vídeo por aí, cara. Não obedece, né? Tá atropelando tudo. Ou as pessoas que não obedecem. Né? Sinalização, impedimento de energização. Sinalizou aí que não pode energizar aquela região, aquele disjuntor, ou aquela chave, aquele motor. Identificação do equipamento ou circuito impedido. Toda a parte de segurança que a norma pede aqui. 10h50, vamos. Pessoal, almoça, vamos até 11h15, tá? Aí nós vemos se volta à tarde, senão a gente para amanhã de manhã. Depende do serviço de vocês aí, né? 11h15, falta 9 para as 11, né? Os serviços e instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com o procedimento de trabalho específicos. A gente está lendo isso aqui, tem muita leitura, porque a norma é grande, mas é bom a gente estar falando item a item, de forma que todos os treinamentos pedem para... A norma pede para a gente analisar item por item, né? De forma que você tenha conhecimento. Não só mostrando figura, né? Mas também tem que estar lendo completa a norma aqui, né? Por isso que às vezes é enjoativo, tá lendo, mas tem que estar sempre observando, ter atento ao que a norma diz, né? Aí você vai analisando pelo dia a dia seu aí, do seu trabalho. Ó, os serviços de relação elétrica devem ser planejados e realizados em conformidade com o procedimento de trabalho específico, né? Padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinado por profissional que atende ao que estabelece o item 10.8 dessa NR. Então, vamos fazer um trabalho em equipe aí, 2, 3, você tem que escrever primeiro, né? Fazer o planejamento. O que vocês vão fazer, quem vai fazer tal coisa, quem vai ficar responsável por isso, por aquilo, qual os equipamentos que vamos levar, qual o equipamento de segurança, o tipo de chave, qual vai ser o passo a passo, onde nós vamos começar. Fazer uma reuniãozinha, né? Qual o circuito que vamos interferir, esse circuito vem da onde, vai para onde, qual que vamos desligar, qual medida de proteção que vamos colocar lá, né? Por aí vai. Os serviços de instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço específicas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo no mínimo o tipo de serviço, a data, o local e as referências ao procedimento de trabalho a ser adotados. Porque a elétrica, a energia, você não consegue enxergar, né? Eletricidade. Né? Por isso que tem toda essa parte de segurança ainda. Então, a gente, nas grandes empresas, usa as APR, né, análise preliminar de risco, e depois ainda tem a ordem de serviço. Tudo tem que ser assinado, porque nós vamos ver mais na frente, tem a responsabilidade de cada um, né? Quem que responsabilizou, quem que autorizou, quem que foi fazer? O pessoal tinha treinamento? Tinha, não tinha? Entendeu? Por aí vai. Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo. Né? Objetivo, por que vai fazer aquela intervenção? O campo de aplicação. Qual o campo amplo, né? Qual a amplitude ali? A base técnica, tem uma base técnica? Ah, por que vai fazer isso? Vai atender o quê? Né? Competências e responsabilidades. Ó. Disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. Todo mundo tem que estar com esses conhecimentos para fazer essa intervenção, né?
Os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde de atualização, de que trata o item 10.8, deve ter participação em todo o processo de desenvolvimento do serviço, especializado de engenharia de segurança e medicina do trabalho, quando houver. Outras empresas, as empresas pequenas não têm essas equipes, né? Equipe de técnico de segurança, ou a enfermeira trabalha ali, né? Ou a CIPA mesmo. Então, cabe aos os profissionais ali, existentes, os mais antigos, os mais treinados, que têm mais treinamento, ser o responsável por isso. Conhecimento. Ou os que entrou novo, tem pouco conhecimento, você tem que passar essas orientações para essas pessoas sobre a parte de segurança, né? Sobre o sistema que ali está envolvido, né? De forma que a pessoa também possa adquirir conhecimento com o tempo, né? Procedimento de trabalho. A autorização referida ao ITES deve estar em conformidade com o treinamento ministrado, previsto no anexo 2 da SNR. Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e condução dos trabalhos. É aí que eu falo. Se tem uma pessoa com mais conhecimento ali, ele passa a ser o líder. Ele que vai ditar, além de todo o treinamento que todo mundo teve, toda aquela orientação, sempre vai ter um conhecimento maior. Ele passa a exercer a parte de supervisão ali, em condução dos trabalhos. Os demais vai obedecer esse supervisor. Né? Antes de iniciar trabalhos em equipe, os seus membros, em conjunto com o responsável pelos pontos de serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. Você vai fazer toda a avaliação prévia ali em volta. A alternância de atividades deve considerar a análise de risco das tarefas e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança do trabalho. A alternância sai uma equipe e entra outra, né? Ou sai um trabalhador e entra outro. Ele tem que ter esse conhecimento também. As ações de emergência, que é muito importante, ó, caso aconteça um incidente ali, né? Um acidente. Que envolva a instalação ou serviço na cidade, deve constar do plano de emergência da empresa. Trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiro socorro a acidentados, especificamente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Esse é o treinamento da área, muito importante isso aí, você tem que ter no mínimo esse treinamento aí. E, às vezes o trabalhador recebe um choque elétrico ali, ele está em convulsão, você tem que prestar esse primeiro socorro aí, né? Você tem esse conhecimento. Hoje está fácil, né? Muito conhecimento, muita informação na internet aí, todo mundo tem acesso. Vários vídeos. Né? Pode praticar em casa também. Até em casa é obrigatório você ter um mínimo de conhecimento disso aí. Né? Fazer os primeiros socorros ali. Ter tranquilidade para isso, né? A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, priorizando os meios para a sua aplicação. Esse aqui a gente fala. Por isso que sempre tem que estar, às vezes, uma pessoa vigiando ali, na hora de um acidente, então para chamar o resgate, né? Ou fazer o resgate ali, ou chamar o socorro, né? Sempre com o telefone na mão, um carro, um veículo ali. Porque o acidente não marca a hora, né? Pode acontecer. Por isso que tem todas essas análises preliminares aí, para evitar esses problemas aí. Né? Extintor por perto, né? Tem uns que carregam até maca, né? Corda de resgate ali. Igual lá teve da usina que eu falei para você lá de Sorriso, de Sinop Sorriso ali, que era a usina que construiu lá, até fazer a rede por baixo lá, então deixou até a ambulância pronta ali, todo o pessoal de segurança próprio ali, aterrou todo mundo, né? Foi medindo, né? Foi puxando passo a passo, puxou 30 centímetros, vai puxando o cabo,
Isso em cima de uma máquina ainda com um pneu ainda, né? Para não ter toda aquela parte de segurança ali. Até que deu certo, né? Mas teve toda essa parte pronta aí. As responsabilidades quanto ao cumprimento dessa ANR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. E é de responsabilidade dos contratantes para manter os trabalhadores informados sobre os riscos que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos, medidas de controle quanto aos riscos elétricos a serem adotados. Cabe à empresa, na ocorrência de incidentes de trabalho, envolvendo instalações e serviços de eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Aí que entra as preventivas, né? Antes das corretivas. Então, se você está no dia a dia na empresa, está sempre visualizando um probleminha ou outro, está detectando uma infiltração, aí tem muitas vezes infiltração, né, de água. Então, você tem que fazer as medidas preventivas, né? Ir documentando isso aí, vai tirando foto e vai passando para frente, né? Vai passando os superiores, de modo que vai prevenindo um acidente lá na frente, né? Cabe aos trabalhadores, zelar pela sua segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões do trabalho. Então, você não pode ser omisso no seu trabalho com o seu colega. Se você conhece um risco e vê que o companheiro vai adentrar naquele campo lá e pode acontecer um acidente, um incidente, você tem que alertar. Alertar ele e ser companheiro, né? Antes de acontecer aquele acidente. Então, por isso que a norma fala aqui, das responsabilidades. Você também tem responsabilidade. Zelar pela sua segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde. Comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para a sua segurança e saúde e de outras pessoas. Isso aqui é muito importante. Se você considera que seu trabalho pode ter um risco ali, então você tem que considerar comunicar seu superior que existe aquele risco e aí vocês vão adotar as medidas de prevenção ali, né? Antes de executar aquele serviço. As disposições finais, os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatar a evidência de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde e de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico que diligenciará as medidas cabíveis. As empresas devem promover ações de controle de risco originados por outro em suas instalações elétricas e oferecer de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. Isso aqui acontece muito na região de vocês mesmo. Problemas que vêm aí, pessoas que adentram dentro das instalações, né? Animais, os objetos, né? Muito direto pegando, eu vi o Jonathan lá, acho que todos vocês, né? Acaba recolhendo o objeto lá com aquela, o rastelo lá, né? É pau, é madeira ali, é plástico, tudo que envolve ali, né? E sempre fazer as denúncias aos órgãos competentes ali, né? Sempre documentando. Você vai tirando o seu da P, né? Sempre documentando, tirando foto, documentando em papel, passando. Porque você está atento, até o superior seu vai ver que você está atento a tudo, né? E está ajudando a empresa também. Isso é responsabilidade sua, né? Por isso que fala a norma aqui, você passa a ter suas responsabilidades também, né? Não só a empresa, porque você está ali no dia a dia. Na ocorrência do não cumprimento da norma constante na SNR, o Ministério do Trabalho e Emprego adotará as providências estabelecidas na NR3,
Então, a documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em serviço e instalações elétricas, respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas. A documentação prevista na NR deve estar permanentemente à disposição das autoridades competentes também. Essa NR não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão. Beleza, pessoal? Terminou aí? Muito material ainda, se fosse passar aqui, tem, dá uma pós-graduação. Muito material. Vamos combinar depois no WhatsApp aí. E nós voltemos à tarde. Toninho, tá aí, né? Me diga aí, Toninho. Eu estou disponível 24 horas. Você quer voltemos à tarde ou amanhã, Toninho? Tem bastante material. Pô, dá para nós continuar um pouco à tarde, dá? Ô, Juninho. Hã? Ô, Juninho. Dá para continuar à tarde? Dá? Vamos. Bom, por mim dá Umas 15 horas, tem umas 17. Das 15 até umas 17. 15 a 17? Isso. Perfeito, Toninho. Zé, só uma dúvida. Vamos usar esse mesmo link. Ou eu mando outro. Eu vou avisar lá, pequenas. Donizete, só uma dúvida. Hã? Seu horário aí é a hora de Brasília? Não, meu aqui agora é 11h06. Certo, não, tranquilo, é só uma dúvida mesmo. Vamos Você Três horas tinha da tarde. comentado que a gente ia até às 11h45. Não, depois ele voltou e falou que Ah, entendi, tranquilo. Abraço, até mais. Saindo. Beleza, ó. Muito bom, tá todo mundo aí, né? Trocar ideia. O Toninho. Ah, o Toninho saiu já. Alguém aí que quer depois trocar ideia com outro aí, pode ficar à vontade. Depois, mais tarde, né? Combina isso aí. Né? Beleza. Valeu, galera. Legal, hein? Falou. Vai. Cortei a câmera. Só o celular se carregar, mais tarde. Só que ele. Verdade isso, já falou que. Porque a parte de dentro pode ser mais ali, tem que estar fazendo aqui mais de pessoa para pessoa, né? Tá vendo a careca aí, meu irmão?
O bicho bem é que esse aí tá apoiando, né? Vamos lá,